Saudações, meu amigo. Estamos aqui com mais uma edição de vídeo aula. Portanto, a nossa edição de hoje vamos dedicar à resolução de exame de física da 10ª classe do ano 2023, ok? Então, como de sempre, sempre temos feito votos de boa disposição. Espero que esteja preparado para acompanhar a resolução desse exame de física, como disse, da 10ª classe 2023, exame final de física que teve como duração 90 minutos, primeira chamada, ok? Então, já vou pedir a sua subscrição, subscreva-se no canal, não deixe de deixar seu like, um comentário relativamente ao processo de resolução desse exame, deixar ficar sua opinião, se o exame foi difícil, foi fácil e a nossa resolução deu um contributo para ti, né? Se valeu a pena estarmos aqui a resolvermos este exame. Número 1. Como se chama o instrumento que serve para medir a resistência elétrica? Ok, essa é uma aula de domínio teórico. Certamente na sala de aula, ao estudar instrumentos, grandeza, instrumentos de medição, teriam certamente estudado que a resistência, o instrumento de medição chama-se ohmímetro, ok? Vem da palavra ohmímetro, ok? Ohmímetro. Este é o instrumento de medição de resistência. Todas as grandezas têm seus instrumentos. A resistência mede-se em ohmímetro, intensidade é amperímetro, tensão mede-se em, o seu instrumento chama-se voltímetro, ok? Voltímetro, ok? Então, essas são as grandezas elétricas, esses são instrumentos de medição. Neste caso, o nosso exercício pede para responder à questão de resistência elétrica, então a resposta é ohmímetro, ok? Pronto, número 1 é só isso e o estudante já ganhava um valor, só responder. Agora vamos passar para o exercício seguinte, diz o seguinte: por um condutor metálico passam 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões. Número de eletrões. Eu já vou começar a extrair dados, ok? Número de eletrões que passam no condutor é de 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões, ok? Em 3,2 segundos, tempo que leva para atravessar o condutor, 3,2 segundos. Qual é em amperes o valor da intensidade da corrente elétrica que passa pelo condutor? Então aqui quer-se o valor da intensidade, ampere, ok? Então eu já extraí dados. A relação matemática para o cálculo da intensidade da corrente elétrica é a seguinte: intensidade da corrente é igual à quantidade de carga que circula no condutor sobre o tempo que essas cargas gastam no âmbito do movimento dentro do condutor. Então, a nossa forma, se vermos aqui nos nossos dados, o problema não nos traz carga, porque significa que nós temos que procurar o valor da carga, temos que calcular o valor da carga para depois virmos substituir aqui. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos uma fórmula para calcular a quantidade de carga dentro do condutor, que diz carga é igual a número de eletrões que circulam dentro do condutor vezes a carga do eletrão, ok? Essa é a forma para encontrarmos a carga. Então, carga será igual ao número de eletrões que fomos dado aqui, é 1,6 vezes 10 elevado a 20 eletrões, vezes carga do eletrão. Desculpa, eu não colocava aqui, mas o exercício já diz, temos aqui, eles deram o valor da carga do eletrão, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então eu vou escrever aqui o valor da carga do eletrão aqui nos dados. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então vou levar este valor, venho multiplicar aqui, porque a forma diz que tem que multiplicar o número de eletrões vezes a carga do eletrão. Então vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos
19. Então, carga do eletrão será igual a 1,6 vezes 1,6. Multiplicamos os números significativos, ok? Essa potência tem mesmas bases, vai manter. Vamos multiplicar os números significativos. 1,6 vezes 1,6. Eu vou mostrar aqui na minha bombinha, ok? Vamos colocar aqui 1,6 vezes 1,6. Vamos ver quanto é que dá isso. Dá 2,56. 2,56. Ok? Então, aqui temos potência de base 10, potência de base 10. Vamos manter a base, continuamos com a mesma base 10. E vamos, como em multiplicação, vamos adicionar os expoentes. Então, adicionando os expoentes, teremos 20 menos 19. Quanto é que dá isso? Dá 1. Ok? Então, um elemento neutro não serve. Significa vai continuar o próprio 10. Em outras palavras, a carga será igual a 2,56 vezes 10. Ok? Então, isso será 25,6 coulombs. Já encontramos o valor da carga. Então, esse é o valor da carga. Mas nós estamos à procura do quê? Estamos à procura da corrente elétrica. O exercício diz para calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, como já encontramos o valor da carga, levamos este valor, vamos vir substituir aqui. Então, intensidade da carga, intensidade da corrente elétrica será igual à carga, temos aí a carga, 25,6, dividido pelo tempo. Tempo quanto fomos dados? Fomos dados aqui 3,2. Então, dividido por 3,2. Então, a intensidade da corrente será igual a quanto? Vamos lá ver aqui, 25,6 dividido por 3,2. Quanto é que dá isso? 8, ok? Então, intensidade da corrente elétrica dá 8. Unidade é ampere. Prontos. 3. O gráfico mostra a variação da intensidade da corrente elétrica de um condutor em função da tensão, ok? Temos aqui o gráfico, temos aqui intensidade da corrente, temos aqui o valor de tensão e temos gráfico aqui. Nós estamos a ver esse gráfico aqui, uma linha reta, mas quando chega aqui começa a ser curva. Vamos lá ver. A linha A, o que que diz? O condutor é rômico ou não rômico? Justifique. Ok. O que é um condutor rômico? Condutor rômico é aquele que obedece à lei de Ohm. Lei de Ohm significa, a lei de Ohm diz que quando a resistência é constante, ok? A resistência é constante, então a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão, ok? Isso que diz a lei de Ohm. Então, o gráfico que obedece à lei de Ohm é uma linha reta, assim. Neste caso, a resistência é constante. Temos aqui a intensidade em ampere e temos aqui a tensão em volts. Esse gráfico mostra aqui que a resistência é constante, ok? Esse é o gráfico que mostra, que obedece à lei de Ohm. Então, chama-se condutor rômico, neste caso. Agora, vamos analisar o nosso gráfico. O nosso gráfico aqui é uma linha reta, mas quando chega aqui começa a ser curva. Significa, nesta situação, a resistência já não é constante, ok? Já não é constante. E isso já não está a obedecer à lei de Ohm, porque quando obedece à lei de Ohm, a linha é oblíqua, reta, crescente, ok? Então, como vemos a nossa pergunta, o condutor é rômico ou não? Então, a resposta não é rômico, ok? Não é rômico. Por quê? Porque não obedece à lei de Ohm e a resistência é variável, ok? Se a resistência fosse constante, então teríamos esta situação. Então, aqui como temos uma curva, significa a resistência não é constante. Por isso que este condutor não é rômico. É isso que tens que dizer, ok? É só dizer que não é rômico porque não obedece à lei de Ohm. Só isso. Pronto. A linha B. Qual é em Ohm o valor da resistência elétrica para a tensão de 4? Para a tensão de 4 está aqui no gráfico. Vamos ver qual é a corrente elétrica. Também é 4 amperes para 0,4, queria dizer 0,4 volts. A sua intensidade é 0,4 ampere.
Então, quer saber qual é o valor da resistência. Nós sabemos pela lei de Ohm, resistência é igual a tensão sobre intensidade da corrente elétrica, ok? Então, a resistência, quando a tensão é 0,4 volts, então a intensidade é também 0,4 ampere. Então, 0,4 dividido por 0,4, isso dá 1 ohm. Pronto. Número 4. Dois condutores A e B de comprimentos diferentes e constituídos pelo mesmo material, ok? Possuem áreas de seção transversal diferentes. Qual é a grandeza física que o condutor A apresenta igual ao condutor B? Ok. Cada condutor tem suas propriedades, ok? Propriedades naturais. Então, se os condutores são constituídos pelo mesmo material, significa que esses condutores, eles pertencem ou possuem mesmas propriedades. Então, para sabermos qual é a grandeza que é comum nesses dois condutores, nós vamos escrever a equação da resistência. Resistência de um material, ok? É dado por resistividade vezes comprimento do condutor sobre a área. Resistividade é característica do material. Característica do material. Ok? Então, o exercício diz que comprimentos diferentes e constituídos pelo mesmo material. Significa que eles têm a mesma resistividade. Ok? Se são constituídos pelo mesmo material, significa que eles têm mesmo índice de resistividade. O comprimento pode variar, a área pode variar, mas a resistividade é igual. Então, esta aqui é a grandeza em comum, resistividade. Resistividade, ok? Essa é a resposta para a linha A, ok? Qual é a grandeza física que o condutor A apresenta igual ao condutor B? É resistividade. Pronto. Vamos para o número seguinte. 5. A figura representa um circuito elétrico onde flui de A para B uma corrente elétrica de 5 amperes. Temos aqui o circuito, ok? Qual é em ohm a resistência equivalente do circuito? Então, nós primeiro temos que ver a associação de resistências aqui no circuito. Temos esta resistência, R1, neste ponto. Então, associa-se neste terminal a estas duas resistências que estão em paralelo. Então, para calcularmos a resistência total, temos que calcular em parte primeiro esta resistência em paralelo, depois adicionarmos com o quê? Adicionarmos com essa resistência R1 que está em série, ok? Então, a resistência total, neste caso, será igual a esta resistência R1 mais estas duas resistências que estão em série, aliás, que estão em paralelo. Então, quando as duas resistências estão em paralelo, qual é a expressão matemática para o seu cálculo? É o produto da resistência R2 vezes R3, R2, dividido por a sua soma, R2 mais R3, ok? Eu quis contemplar tudo isso na mesma fórmula, na mesma equação, mas nós podemos calcular separado. Podemos ter calculado aqui resistência paralela, tiramos essa fórmula para aqui. Até que vou tirar mesmo, para se calhar facilitar. Resistência paralelo será igual, vou tirar esta particularidade, resistência 2 vezes resistência 3, dividido pela soma, resistência 2 mais resistência 3, ok? Então, é isso. Vou voltar aqui. Então, a resistência total será igual. Resistência R1 é 3, ok? Mais resistência a este produto, quanto equivale? Quanto equivale? Temos aqui o valor da resistência R2 é 3 vezes R3 é 6. Então, aqui temos a soma 3 mais 6. Ok? Aqui sempre vamos manter. A resistência total será igual a 3
mais produto disto aqui, 3 vezes 6 é 18, sobre 3 mais 6 é 9. Ok? Então isso vai dar o quê? A resistência total será igual, vamos manter esse 3, mais 18 dividido por 9 dá quanto? 2. Ok? Prontos. Então a resistência total é igual a 3 mais 2 igual a 5 ohm. Okay? Eu prefiro escrever tudo numa forma, mas o estudante podia ter separado, calcular aqui, iria encontrar esse valor 2, depois a resistência total traria aqui e somava com a resistência R1 que está em série. Né? Esse é o número 5, a linha A. Então a linha B diz qual é o valor da tensão elétrica na resistência R1. R1 aqui, queres saber a tensão nesta resistência. Então, tensão nesta resistência, vamos começar primeiro pela lei de Ohm, resistência igual a tensão sobre corrente elétrica, ok? Então eu quero tensão, trago aqui, faço produto meu igual a produto extremo. Este produto aqui vai ser igual ao produto dos extremos. Então tensão será igual a resistência vezes a intensidade da corrente elétrica, ok? Então tensão será igual a resistência, estão dizendo na resistência R1, que é 3. Então teremos aqui 3 vezes intensidade da corrente. Vamos lá ver qual é o valor da intensidade. Este circuito é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, vezes 5. Então, tensão será igual 3 vezes 5 dá 15. Ok? 15 volts. Esse é o valor da tensão. Pronto, essa é a linha B. Ok? Vamos ver o número 6. 6. Em 10 minutos, aqueceu-se uma certa quantidade de água através de um termoacumulador ligado a uma tomada doméstica de 220 volts. Vou estar aqui os dados. Volts, isso é tensão a 220 volts. Qual é em joule a quantidade de energia dissipada? Pretende saber energia, ok? Dissipada em calor, sabendo que a intensidade da corrente elétrica é de 10 amperes, que sabemos que a corrente é de 10 amperes. Eu esqueci de extrair aqui tempo, né? Em 10 minutos, aqueceu-se em 10 minutos, então certamente temos aqui o tempo, variação do tempo, 10 minutos. Agora, antes de avançarmos, nós temos que converter minutos para segundo, grandeza no sistema internacional. Estamos a ver que as outras grandezas estão no sistema internacional e o tempo não está no sistema internacional. Temos que converter, ok? Converter este tempo, nós sabemos que 60, é isso? Um minuto corresponde a 60 segundos. Então, 10 minutos vai corresponder a quantos segundos? Nós queremos saber 10 minutos corresponde a quantos segundos. Vamos considerar aqui uma incógnita x. Então, x será igual a produtos meio sobre produtos extremo. Então, teremos aqui 10 minutos vezes 60 segundos dividido por 1 minuto. Ok? Então, simplificamos minuto por minuto. 10 vezes 60 dá 600 segundos. Dividido por 1 continua 600 segundos. Então, aqui sabemos que 10 minutos é igual a 600 segundos. Prontos. Já temos todas as grandezas no sistema internacional. Então, o estudante tem que ter esta atenção de ver se as grandezas estão todas no mesmo sistema. Okay? Se as grandezas não estiverem no mesmo sistema, o estudante deve converter para que essas estejam no mesmo sistema. Nunca esquecer disso. Então, vamos para o encontro da fórmula para cálculo de energia. Então, energia é igual a intensidade da corrente elétrica vezes a tensão vezes o tempo gasto na dissipação da energia, ok? Então, a energia será igual à intensidade da corrente, temos aqui o valor que é 10 amperes, vezes tensão, temos aqui 220 vezes o tempo 10 minutos já convertemos em 600 segundos, vezes 600. Então a energia será igual, vamos lá ver, vamos multiplicar tudo isso, vamos ver quanto é que dá. Teremos aqui 10
vezes 220 vezes 600. Quanto é que dá isso? Dá cerca de, vamos lá, 132,000 joule. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prontos. Então temos esse valor de energia, ok? Simples. 7. Qual é, em segundo, o período de oscilação de um pêndulo mola de 4.000 Nm, ok? Vamos tirar dados. O estudante sempre deve extrair dados primeiro, ok? 4.000 Newton por metro, isso é o valor de constante elástica. 4.000 Newton por metro, valor de constante elástica de rigidez, sabendo que a sua extremidade está preso um corpo de massa 1000 kg. Dizem para usar π3, ok? Então pretendem calcular para que se calcule o valor do período do pêndulo. Então, como temos constante elástica e temos valor da massa, vamos recorrer à equação de Thomson. A equação de Thomson para o cálculo do período. Então, período, a equação de Thomson diz que período é igual a 2 vezes o valor de π, raiz quadrada da massa sobre constante elástica. Ok? Então, é isso. Então, vamos partir da resolução. Então, vamos substituir os respectivos valores. Período será igual a 2 vezes π, disseram-nos para usar 3, vezes 3, vezes raiz quadrada de que? Massa é 1000, ok? Vamos usar aqui 1000, dividido por constante elástica que é 4.000, dividido por 4.000, ok? Então, período será igual 2 vezes 3 dá 6, raiz quadrada, esse 3 0 cortamos, teremos aqui 1 sobre 4, raiz quadrada de 1 sobre 4. Então, período será igual a 6 vezes raiz quadrada, 1 sobre 4, é mesmo que dizer 1 dividido por 4. Isso dá 0,25, ok? Então, período será igual 6, aliás, período é igual a 6 vezes raiz quadrada de 0,25. Você vai calcular raiz quadrada de 0,25 vezes 6. O valor vai dar 3 segundos. Ok? Período é igual a 3 segundos. Prontos. 8. O pêndulo da figura oscila entre os pontos X e Y. Passando pelo ponto O. Ele gasta 2 segundos para sair de X até Y. Deste ponto para este ponto ele gasta 2 segundos, ok? A linha A. Determine a amplitude da oscilação. A amplitude é igual à metade da elongação máxima. Essa é a elongação máxima, essa abertura máxima deste ponto X até Y é a abertura máxima, a elongação máxima. Então, metade de X até O é amplitude, ou de O até Y é amplitude. Okay? Então, em outras palavras, a amplitude é a elongação máxima XY, a distância de XY, dividido por 2, que é a metade. Então, a figura diz que de X até Y o valor é 0,8. Então, teremos 0,8 metro dividido por 2. Então, isso é igual a 0,4 metro. Esse é o valor de amplitude. Ok? Simples, meu amigo. A linha B, qual é, em segundo, o período de oscilação? O que é período? Período é o tempo necessário para que o oscilador dê uma volta completa. Então, considerando que o corpo sai do ponto X até Y, ele não deu uma volta completa. Volta completa é ir, né, voltar aonde ele saiu, ok? É o tempo de ida e volta, esse é o valor de período. Então, nosso exercício diz que ele gasta 2 segundos para sair de X a Y.
de x a y gasta 2 segundos. Então, para voltar também ele vai gastar 2 segundos. Então, esse tempo de ir e volta é que é o valor do período. Então, período, em outras palavras, vai ser igual 2 vezes a distância de x a y. Ok? Então, período vai ser igual a distância de x a y, que o tempo é igual a 2. Ele gastou 2 segundos. Então, temos 2 vezes 2. Isso é igual a 4 segundos. Okay? Mas, genericamente, o estudante pode determinar sem precisar de passar por este passo aqui. O estudante sabe que se sai de x até y, gasta 2 segundos. Então, a volta também gasta 2 segundos. E período vai ser igual a 4 segundos. Só isso. 9. O gráfico representa a propagação de uma onda mecânica de um comprimento igual a 3 metros. Vou ter aqui meus dados. O comprimento de onda o comprimento de onda é de 3 metros. 3 metros, ok? Então vamos ver a linha. Vamos ver o que diz a linha A. A linha A. Amplitude da onda. Ok? Nós temos esse gráfico. Temos esse eixo principal. E temos esse eixo Y, mostra a elongação máxima. Então o pensamento é igual relativamente a este pêndulo aqui. A elongação máxima, metade da elongação equivale à amplitude. É a mesma analogia que a gente vai fazer aqui, a mesma análise. O eixo 0 até este ponto, que é a elongação máxima, é a amplitude. Portanto, o gráfico já facilita. Já diz que de 0 até este ponto é 0,3. Esse corresponde ao valor da amplitude, a metade da elongação máxima. A onda tem deste ponto até este ponto, do vale até a crista. Então, a metade da onda corresponde ao valor da amplitude. Então, para a linha A, é só dizer que a amplitude é igual a 0,3 metros. Pronto. Linha B, o período da onda. Período, o que é? Período é o tempo necessário para que uma onda dê uma volta completa. Ok? Então, vamos analisar este gráfico aqui. E esta onda. Uma onda é a distância entre duas cristas. Daqui até aqui temos uma onda. Daqui para aqui temos a outra onda. Aqui temos duas ondas nesse gráfico. Ou a distância entre dois vales. Daqui para aqui uma onda. Então, daqui até aqui teríamos uma meia onda aqui. E daqui para aqui também teríamos uma meia onda, significa duas ondas. Mas vamos controlar aqui em cima. Deste ponto até este ponto, uma onda. Daqui para aqui uma onda. E temos quanto? 6 segundos. Significa duas ondas gastam 6 segundos. Então, uma onda quanto é que gasta para dar uma volta completa? É simples responder isso. Se duas ondas gastam 6 segundos, então uma onda gastaria quanto? Sabendo que o período, o tempo necessário para que o oscilador dê uma volta completa. Ou podemos fazer essa relação de proporcionalidade. Duas ondas gastam 6 segundos, então uma onda gastaria quantos segundos? Gastaria quanto tempo? Então, aqui, para encontrar esses valores, podemos encontrar através de regra 3 simples. Produtos meio igual a produtos extremos. Produtos meio igual a produtos extremos. Então, esse tempo em segundos será igual a uma onda vezes 6 segundos. Ok? Vou escrever aqui. Uma onda vezes 6 segundos. Né? Dividido por este valor aqui. Duas ondas. Ok? Cortamos isso. 1 vezes 6 dá 6, dividido por 2 dá 3 segundos. Então esse é o valor do período. Ok? Então, período igual a 3 segundos. Mas tem outra forma de calcular. Você vai deixar aqui ficar. Se não percebeu, né? Tem uma outra forma que consiste em dividir essa onda em quadrantes. Ok? Em quadrantes. E só vou explicar aqui se você reagir que não compreendeu este método que o professor aqui explicou. Então escreva lá no comentário se teve dificuldade. Eu vou trazer um outro método de calcular o período neste tipo de gráfico, ok?
Ok, vamos para a linha C, a velocidade de propagação da onda. Velocidade de propagação. Vamos escrever a equação geral das ondas. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Ok? Mas o nosso exercício não nos dá valor da frequência, nos dá sim valor de comprimento de onda. Ok? Aliás, é isso sim. O nosso exercício não nos dá valor da frequência, mas nós tivemos aqui o valor do período, já calculamos o valor do período. Então nós sabemos que frequência é o inverso de período. Nós vamos encontrar o valor da frequência aqui. Então a frequência será igual a 1, o valor de período quando é que? Dissemos que o período é 3, 1 sobre 3. Ok? Então já encontramos o valor da frequência, vamos substituir aqui. E com o valor de comprimento de onda nós conhecemos, que é 3. Ok? Então a velocidade será igual a 3 vezes o valor da frequência é 1 sobre 3. Então a velocidade será igual, podemos simplificar este 3 por este. Então teremos aqui 1 metros por segundo. Esse é o valor da velocidade da onda. 10. Nas figuras abaixo, S, X, Y e Z representam polos de dois ímãs. Sabe-se que X repele Y. Como é que é a figura? X repele Y. Quais são os nomes dos polos representados pelas letras X, Y e Z, sabendo que S corresponde ao polo sul? Da lei qualitativa das interações magnéticas, nós sabemos que ocorre repulsão quando os polos têm mesmo nome, ok? Quando os polos têm mesmo nome, é o que ocorre repulsão. Então, se X repele o Y, significa que esses dois têm mesmo nome. Agora, sabe-se que X repele Y, tem mesmo nome. Quais são os nomes dos polos representados pelas letras X, Y e Z, sabendo que S corresponde ao polo sul? Se S corresponde ao polo sul, certamente este é o polo norte. Ok? O ímã tem dois polos. Então, se X repele Y, significa Y também tem o mesmo nome do X, que é polo norte. Então, se este é polo norte, consecutivamente o Z é polo sul. Só isso. Então, o nome de X é norte, nome de Y norte e Z é sul. Assim respondemos o enunciado do número 10. Portanto, meu amigo, se chegou até aqui, obrigado por curtir o vídeo. Não te esqueça de deixar seu comentário relativamente ao exame e o que achou da resolução. Se teve dúvida em algum ponto, não hesite em escrever, porque nós estamos aqui para ti. Se é que não está subscrito no nosso canal, subscreva-se, deixe seu like e partilhe o vídeo para alcançar mais pessoas. Assim estarias a ajudar o nosso canal. Ok, muito obrigado.